Se você está pensando em desmame e ainda não sabe por onde começar, fica nesse vídeo que eu vou explicar. Quando o assunto é desmame, ambas as partes precisam estar preparadas para que isso aconteça de uma forma correta, não tão invasiva e mais respeitosa possível. Então, a mãe tem que estar ciente de que isso é um processo, de que ela vai passar por esse processo, que não é um evento ou desmame e vai acontecer amanhã. Não, é um processo mesmo que vai ter que passar e o bebê também tem que estar pronto para isso. Por isso que é muito difícil desmamar um bebê, por exemplo, de menos de 1 ano, porque ele não sabe, ele não entende ainda muito bem o que essa mãe tá falando para ele não entende que ele vai ficar sem esse mamazinho ali alguns períodos de tempo do dia. Então, é muito mais fácil, sim, desmamar um bebê a partir de 1 ano. Concordamos nisso. É claro que existem alguns casos que vai ser necessário desmamar antes, algum medicamento que a mãe tem que tomar, algum tratamento que ela tem que fazer, que ela precise desmamar esse bebê antes. Pode ser que isso aconteça? Sim. É possível desmamar antes? Sim, é possível. De forma não abrupta? Sim, é possível também. Mas nós vamos falar aqui hoje de um bebê que é maior, que tem 1, 2, 3 aninhos, sei lá, 4 aninhos, que precisa desmamar, que às vezes chegou um bebê novo em casa e a mãe não dá conta de amamentar os dois. Ou então, uma mãe que não voltou a trabalhar e fica 24 horas com esse bebê em casa, não colocou na escola, não tem rede de apoio e precisa, se sente exausta e quer fazer o desmame e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é: qual é a rotina dessa mãe? Né? Não dá pra gente usar aqui uma receita de bolo e fazer todos os desmames da mesma forma. Ah, mas então é só dar um copinho com canudo que a criança vai aprender a sugar outra coisa e vai esquecer o peito da mãe. Não. Existem alguns casos que o desmame noturno vai ser mais difícil, alguns casos que o desmame durante o dia vai ser mais difícil que o noturno, porque à noite a criança dorme bem, alguns casos que a criança não se alimenta bem e precisa do leite para suplementar, e tem alguns casos que é o contrário, né? A criança come super bem e usa o peito somente para dormir, para aconchego. Então, lembrar que essa parte do desmame, sendo precoce ou não, sendo respeitosa ou não, a mãe tem que estar muito bem decidida e o bebê também tem que estar pronto para isso. Então, é um conjunto, né, entre os dois, para não haver uma frustração dessa mãe, de ficar desesperada. Meu Deus, eu vou desmamar essa criança, mas eu não quero desmamar. Ele precisa desmamar, mas eu não quero, sabe? Então, isso é muito forte também. Eu escuto muito isso aqui no consultório. Mari, eu quero desmamar, mas é porque eu preciso, não porque eu quero. Eu vou sofrer, eu vou chorar muito. E a gente tem que respeitar também que cada caso é um caso. Então, por isso que quando eu vou promover, né, o desmame ali, ajudar essa mãe nesse desmame, eu faço todo um questionário, eu mando uma ficha para ela preencher e de acordo com as respostas dessa ficha que eu consigo direcionar essa dupla, né, mãe e filho, para um desmame mais confortável possível para os dois, sem frustração, sem trauma, né, o mais carinhoso possível. E a criança tem que entender que o desmame não é uma falta de vínculo, né, nossa, eu não te amo mais, não é isso, pelo contrário, vão haver outras formas de contato, de brincadeiras, de distrações, de tempo junto, né? Desmamar não é perder o colo, pelo contrário, é dar muito mais colo, muito mais afeto, para a criança entender que o peito não é a única chance dele estar no colo da mãe. Às vezes as mães erram principalmente nesse ponto. Ah, eu vou desmamar, então eu vou tirar essa criança do colo, não vou nem ver essa criança durante a noite, porque se eu acordar e ir lá ver essa criança durante a noite, ele vai querer mamar. E pelo contrário, né? O afeto, o vínculo, a confiança que você tem que transmitir para a criança para ela se sentir confortável para esse desmame é muito maior nessa hora, né, do que ali durante a amamentação. Então vamos lá para o nosso resumo de como começar esse desmame. Primeira coisa, tenha um profissional do seu lado para entender a sua rotina, para entender o seu dia a dia, para entender a idade do seu bebê, o seu dia a dia como se tem como encaixar esse desmame agora, para entender o porquê desse desmame, né, e para tomar o melhor caminho possível. Então, ter um profissional do seu lado. Segunda coisa, confiança, tá? Confiança. Igual o desfraude, o desmame também tem que ter uma confiança, um pulso firme da parte da mãe, principalmente. Então, assim, não dá para desmamar durante 7 dias, não dei mamar mais durante 7 dias, tá tudo correndo bem. Mas aí eu tive uma recaída e dei um mamar lá, voltei a dar mamar, né, mais 2, 3 meses. Aí eu quero que agora pare de uma vez.
Não é assim que funciona. Então a gente tem que seguir um processo. É melhor que você pare uma mamada por vez, um dia por vez, um horário por vez, e vai diminuindo, reduzindo aos poucos, do que você parar de uma vez da noite pro dia e depois acabar retomando porque não foi feito da forma correta. Então, ter um profissional do seu lado e saber os limites que você pode atingir com esse bebê é uma das coisas primordiais para que isso aconteça de forma correta e menos abrupta possível. Terceiro passo, ter uma rede de apoio. Mesmo que você não tenha uma escola, não tenha uma mãe perto, não tenha o pai da criança, não tenha o marido, vai ter uma amiga, vai ter alguém para te auxiliar nesse período, ou então você mesmo vai escolher algumas atividades para sair com essa criança, distrair, fazer outras coisas, né? Passear num parque, levar numa loja para comprar lá o copinho, a madeira que seja, ou então o pratinho para comer, e explicar para essa criança, olha, a gente passou bons momentos juntos, eu amo dar mamar para você, foi um momento muito importante para nós dois, mas agora a mamãe precisa de outro momento com você. Eu preciso que a gente seja mãe e filho, eu quero ser mãe de uma criança grande. Você já é uma criança grande, não é mais um bebê. Então a gente tem muitas coisas muito mais legais do que só mamar. Então, sabe, conversar com essa criança de igual para igual mesmo, abaixar, olho no olho, conversar, explicar, filho, filha, a gente não vai mamar agora, mas a gente vai fazer uma coisa muito mais legal do que mamar. E você vai ter o meu colinho do mesmo jeito. Se você quiser dormir no meu colinho, você vai ter o meu acalento, o meu conforto no meu colo de qualquer forma. Não é o tetezinho que vai fazer você se distanciar de mim, sabe? Explicar, deixar isso muito bem claro para a criança, para ela entender que ela não vai perder o colo, não vai perder a mãe. Ela simplesmente não vai mamar mais no peito, mas ela pode tomar água, suco, chazinho, qualquer outra coisa, inclusive até leite, se você resolver dar, não é necessário, mas se você resolver dar um leite também para essa criança oferecer em outro copinho, ela também vai poder tomar em outro copinho. Então entender que a alimentação não está ligada ao vínculo emocional. Isso é muito importante. O quarto passo é simplesmente não se comparar. Assim como na amamentação é difícil, no desfraude é difícil, quem andou primeiro, quem falou primeiro, seu filho ou filho da vizinha, da fulana, da prima, da tia. Então, não se compare. Ah, mas o meu filho mamou com 1 ano. Ah, eu tentei 3, 4 noites, deixei chorando lá, 3, 4 noites e já parou. Gente, isso não funciona, né? O que funciona é a sua realidade. A sua questão com o seu bebê, o seu vínculo, tanto físico quanto emocional. Então é um preparo todo por trás disso. Não é simplesmente chegar e falar pra criança, a gente vai desmamar, acabou, e vida que segue. Ele não é um adulto, ele é uma criança, ele vai chorar, você também vai chorar, vocês vão se abraçar, vão se acolher, e vai funcionar da melhor forma possível pra vocês dois. Mas não se compare. Não existe um tempo certo, não existe uma idade certa, não existe um padrão, uma regra que precisa deixar de mamar, tá? Então siga o seu coração, a sua vida e principalmente não fica se comparando com pessoas que às vezes nem têm a mesma realidade que você e tem super rede de apoio, tem um monte de babá, um monte de coisa, conseguiu desmamar a criança lá com 6 meses e você tá com 1 ano e 6 e não conseguiu ainda e acha que tem algum problema com você. Não é com você o problema, ok? Nem com ela também. São realidades diferentes. E por último, e não menos importante, não se cobre tanto. Cuidado com as informações, conteúdos, cursos de desmame que você vê por aí para te ajudar, né, da melhor forma possível, não sei o que, lindo, maravilhoso. Quando você abre, vai ver, assistir as aulas, ou então ver o profissional falando, deixa a criança chorar porque vai aprender a dormir sozinho, tira de uma vez porque senão a criança vai acostumar, não deixa dormir no peito para não acostumar. Cuidado, sabe, com esse tipo de informação que é agressiva, que não respeita a particularidade de cada binômio ali, mãe e bebê, né? Cuidado com isso, tá, gente? Não se frustre, não deixe que isso tudo, né, te deixe maluca, sua cabeça você vai surtar, pensando que você já tá ali há 3 semanas tentando e não funcionou. Não se culpe se precisar regredir um pouquinho. Tentei 2 dias, não consegui, voltei, me arrependi, não quero mais. E um erro muito comum das mães que vão desmamar é achar que vai parar de dar mamar e vai parar de produzir leite. Não, vai continuar produzindo leite. Às vezes vai produzir muito mais, vai precisar até tomar um remédio, alguma coisa, para secar esse leite, ou para diminuir a produção de leite, ou às vezes vai inflamar, virar uma mastite. Então vamos voltar lá no número 1, ter um profissional do seu lado para te acompanhar no processo. Vou fazer uma comparação aqui,
tá? Não tem nada a ver, mas uma comparação. Não tem as pessoas tomando aí canetinhas emagrecedoras sem o acompanhamento de um nutricionista, não vai funcionar. Você vai voltar a engordar tudo de novo, vai ter efeito rebote, não vai aprender a comer o que precisa comer. A mentalidade tem que mudar antes de tudo. Então, com o desmame, ou com a amamentação, ou com qualquer outra coisa da maternidade, é a mesma coisa. Tem profissionais especializados para isso. Então, contrate primeiro esse profissional. Siga um plano com esse profissional, porque se tiver alguma alteração, algum erro, alguma coisa que não deu certo, não funcionou para você, você volta, retoma todinha a estratégia e recomeça de novo, sabe? Se cuidar, olhar para seu corpo, olha, eu parei de dar mamar, mas meu peito tá enchendo demais de leite, eu preciso tirar leite, armazenar, tomar remédio, que remédio eu tomo, como eu tomo, sabe? Tudo isso é muito importante. Então essa rede, sabe, para te apoiar, para te literalmente te encorajar, né? E você não ficar sozinha, se sentindo sozinha, porque você já vai se sentir meio sozinha, porque a criança que tá ali com você há 2 anos não vai mais mamar. Então é um rompimento muito forte. E ao mesmo tempo uma libertação muito boa também. Pra você como mulher, né, como pessoa mesmo, ter o seu momento e conseguir conquistar o seu bebê de outras formas. Isso é uma aprendizagem nova também. É muito gostoso, é muito legal. Eu, como mãe de 2, passei por 2 desmames e cada um foi diferente do outro. Então você também precisa viver isso para entender como é o processo, né? E confiar nos processos também, certo? Então, se você me assistiu até aqui, curte esse vídeo, deixa aqui o like pra saber se você gostou do conteúdo, compartilha com uma amiga que tá precisando aí desmamar o bebê, ou então pra aquela que já desmamou ou vai ganhar bebê ainda, pra ela saber que existe esse conteúdo, tá? Me siga nas redes sociais também, tá? @amarianaragusa, no TikTok, no Instagram, enfim. Se você tiver também vontade de fazer o desmame, quiser me contratar, ou então saber alguma coisa sobre esse assunto, né, tiver alguma dúvida, ou deixa aqui nos comentários, ou lá no link da minha bio do Instagram, tem meu contato também, meu WhatsApp, sou super acessível, e a gente pode dar a mãozinha e ir junto nessa jornada, tá bom? Um beijo, até a próxima!